Chegamos a mais um vídeo de domingo em meio ao rompimento da all-time high do Bitcoin. Em meio a essa gravação, o Bitcoin está atingindo 105 mil dólares e obviamente que vamos comentar os fatores responsáveis por impulsionar o preço do principal criptoativo do mercado. E claro, como é domingo, comentaremos um pouquinho também sobre os preparativos e as projeções para essa que pode ser a última semana de 2024, ainda com extrema liquidez presente pelos mercados. Então falaremos sobre dados de inflação, possíveis cortes de juros nos Estados Unidos e muito mais. Fatores que devem, caso sejam divulgados positivamente, perdurar a alta do principal criptoativo do mercado, quem sabe até mesmo até os 110 mil dólares. Vejo vocês logo após a vinheta. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer. O meu nome é Bruno. Eu inicio o nosso vídeo de hoje, como de costume, deixando aquele lembrete para você deixar o like nesse vídeo. Caso ainda não seja um inscrito, se inscrever e ao final, se curtir as informações trazidas nesse nosso curto vídeo de hoje, aproveita para deixar um comentário logo aqui abaixo, que é muito bem-vindo. Todo tipo de crítica ou feedback, elogio, é sempre muito bem avaliado. Beleza? Iniciando com vocês dentro do calendário econômico, como de costume aqui nos meus vídeos, justamente buscando te preparar para essa que promete ser a última semana ainda com liquidez presente pelos mercados. Veremos dados de inflação, o PIB nos Estados Unidos, além também, é claro, da declaração do FOMC no dia 18, onde muito provavelmente veremos um novo e último corte de juros desse ano de 2024. Então, sem mais delongas, eu entro com vocês a partir de agora dentro do calendário. É importante a gente lembrar que hoje, ainda data da gravação desse vídeo, domingo, veremos dados importantes de economia lá na China, como vendas no varejo, produção industrial, dados que serão divulgados por volta das 11 horas da noite. Lá no Oriente o horário já será de manhã, mas muito provavelmente o Ocidente deve corresponder a esses dados econômicos somente na reabertura dos mercados amanhã, segunda-feira. Iniciando com vocês pela segunda-feira, a gente vai se aproximando do fim do mês de dezembro e com isso a temporada preliminar dos PMIs, os famosos termômetros da economia, começam a ser divulgados mundo afora, como zona do euro, Estados Unidos e Alemanha. Amanhã, segunda-feira, não vai ser diferente, veremos PMIs industriais, do setor de serviços, nos Estados Unidos, na Alemanha e na zona do euro, como já falamos. Na terça-feira a coisa fica bem interessante porque veremos dados nos Estados Unidos de vendas no varejo, produção industrial, além também de discursos de membros importantes lá da zona do euro. É importante lembrar que o índice de percepção econômica também da zona do euro será divulgado e é um índice que mostra pra gente a visão do investidor institucional perante a economia do velho continente europeu. Então é importante acompanhar como esse dado aqui poderá ser divulgado, porque ele tende a trazer oscilações dentro do mercado de renda variável. Dando continuidade à nossa semana, chegando ao meio dela, quarta-feira, muito provavelmente um dos dias mais importantes que virão aí nos próximos dias, veremos a grande e aguardada declaração do FOMC nos Estados Unidos, além também de inflação ao consumidor lá na zona do euro. Então, logo pela manhã, o IPC será divulgado na zona do euro e aí mais ou menos ali por volta daquele horário que a gente já conhece, de 3, 4 horas da tarde, veremos a declaração do FOMC, seguida logo depois pela coletiva de imprensa liderada por Jerome Powell, aquele momento bem conhecido onde ele tende a responder perguntas, dos repórteres e, claro, trazer aquela coletiva tradicional. Nessa coletiva, eu entendo que muito provavelmente ela terá um peso ainda maior do que, de fato, a declaração do FOMC. Nesse momento, a gente pode ver que os monitores apontam praticamente 100% de chance de um corte de juros. Caso esse corte de juros não aconteça, o mercado poderá reagir de forma negativa, porque será uma surpresa desagradável, colocando água no chope de muita gente. Então, muito provavelmente, isso aqui deve se confirmar. Caso contrário, poderemos prever quedas ao mercado. Mas ao que tudo indica, teremos um novo corte sim, o último de 2024. Mas como eu vinha falando, ainda mais importante do que essa declaração, durante a coletiva, o Jerome Powell deve falar um pouquinho sobre as projeções para 2025, como a economia deve se comportar e, claro, o que todo mundo espera, quais poderão ser as próximas medidas de políticas monetárias a serem implementadas pelo Banco Central norte-americano. Alguns membros, algumas semanas atrás, ligadas ao FOMC,
FOMC falaram sobre cautela, falaram sobre um ritmo mais lento em 2025, falaram em menos cortes de juros e agora quem realmente manda, quem realmente vai falar e claro, todo o mercado escuta, vai falar nessa próxima quarta-feira por volta de 4h30 da tarde e tende a, claro, balançar o mercado de renda variável. Chegando à quinta-feira, muito provavelmente o segundo dia mais importante dessa semana, veremos uma bateria de dados econômicos nos Estados Unidos. É claro que esses dados serão reportados após a declaração do FOMC no dia anterior, mas devido ao seu peso em relação à economia, eles devem sim trazer flutuações de preço e muito provavelmente trazer uma certa volatilidade aos principais mercados e às principais bolsas nos Estados Unidos. Consequentemente, o mercado cripto também deve se ver volátil. Então, nessa quinta veremos pedidos iniciais e pedidos contínuos por seguro-desemprego, dados relacionados ao mercado de trabalho que são divulgados semanalmente. Veremos o PIB referente ao terceiro trimestre na economia nos Estados Unidos, além também, é claro, do núcleo do PCE. O PCE que será divulgado na sexta-feira, mas o seu núcleo será divulgado um dia antes, na quinta-feira. Além disso, veremos vendas de casas usadas, como também o relatório de empregos do Fed. Por fim, e não menos importante, na sexta-feira, veremos o tão aguardado PCE, o principal dado de inflação acompanhado pelo Fed. É claro que essa inflação vai ser divulgada, como eu falei, após a declaração do FOMC, e então não vai trazer qualquer tipo de influência na decisão deles, mas é um dado sempre importante de se acompanhar e quando ele é divulgado, principalmente fora das métricas aguardadas pelo mercado, ele traz oscilações positivas ou negativas. Se a gente ver uma inflação acima das expectativas, mostrando um certo descontrole, isso deve enviar um alerta para o Banco Central norte-americano para iniciar com a política monetária em 2025 de certa forma um pouco mais dura, ou seja, mantendo a taxa de juros estável e não trazendo novos cortes como muitos aguardam. Então, muito possivelmente aí a última semana do ano e uma super semana devido à quantidade de dados econômicos dentro dessa agenda. Saindo do calendário econômico para falar um pouco mais agora sobre Bitcoin em específico e o porquê o principal criptoativo do mercado está nesse momento rompendo sua all-time high, chegando a $105.000 a unidade. Um dos grandes fatores que impulsionaram essa grande alta está aqui, né? O Trump falou recentemente durante o final de semana e respondeu a uma pergunta quando perguntado a respeito sobre o Bitcoin. Quando a pergunta foi relacionada à reserva que ele havia comentado durante a sua campanha de Bitcoins nos Estados Unidos, ele veio a confirmar que muito provavelmente essa reserva será feita assim, e então alguns especuladores já especulam que essa reserva poderá levar o market cap do Bitcoin até 16 trilhões de dólares, assim como acontece com o petróleo. Os Estados Unidos é conhecido por ter uma grande reserva de petróleo e a partir desse momento o mesmo começa a ser especulado que possa ser feito com o Bitcoin. Então muita gente já compara que essa reserva de petróleo possa ser similar a essa reserva que os Estados Unidos está preparando fazer em Bitcoin, o que levaria o preço do Bitcoin algo em torno a 700 a 800 mil dólares a unidade, caso isso seja confirmado. E outra coisa que é bem importante do porquê que eles começam a se motivar ainda mais e olhar para o Bitcoin cada vez mais é porque o seu grande competidor econômico, né, e também balístico do Oriente, a grande Rússia, começa a olhar também de uma forma um pouco diferente para o Bitcoin. O Vladimir Putin, presidente da Rússia, falou recentemente que o Bitcoin é uma das maiores tecnologias já vistas, ele elogiou por algumas vezes o ativo. A Rússia começa a mostrar de certa forma alguns passos em relação à compra desse ativo, então eles querem tomar lá nos Estados Unidos as primeiras medidas e querem começar essa possível guerra fria em relação ao Bitcoin. Toda essa demanda, essa disputa pelo principal criptoativo do mercado pode trazer para a gente um choque de demanda muito grande, onde a oferta será pequena e a demanda será gigantesca. Como já falamos sobre isso nos últimos vídeos, é bem possível que isso aconteça em 2025, diferente do que aconteceu em todos os outros ciclos do Bitcoin durante um bull market, esse que estamos vivendo. As reservas das exchanges estão lá embaixo em Bitcoin e geralmente em momentos como esse as reservas ficam cheias lá em cima. Pela primeira vez isso não acontece e a demanda pelos investidores institucionais faz com que isso aconteça e muito provavelmente com isso o preço do Bitcoin deve sofrer um grande spike aí em 2025. Eu não duvidaria que o ativo poderia alcançar, quem sabe até mesmo os 200 mil dólares devido a toda essa procura e demanda de não só investidores institucionais, de varejo, como também até mesmo
países nesse atual momento buscando fazer reservas do patrimônio nacional com o principal criptoativo do mercado. E claro, para você que chegou tarde na festa, não teve um período grande de acumulação, não conseguiu comprar Bitcoin em 15, 16 mil dólares ou até mesmo não conseguiu comprar um Bitcoin inteiro, fique tranquilo, porque existem o quê? 7 bilhões de pessoas no mundo e apenas 992 mil endereços possuem mais do que um Bitcoin. Caso esses rumores em relação à reserva do Bitcoin pelos Estados Unidos, a procura crescente de investidores institucionais, novos países como Rússia e outros países do Oriente fazendo essa guerra fria com os Estados Unidos, buscando esse criptoativo, a tendência é que o ativo atinja 700, 800, 1 milhão de dólares a unidade. Então, caso você ainda consiga acumular hoje 0,1 Bitcoin, muito provavelmente essa quantia por si só será a quantia necessária para tornar alguém ainda milionário num futuro próximo. Então, essa quantia muito provavelmente ainda vai mudar vidas caso você tenha condições de continuar acumulando e chegar a esse número de 0,1. 100 mil dólares, 105 mil dólares a unidade já foge da realidade de muita gente. Agora, 0,1, estamos falando de 10, 15 mil dólares, ainda é algo bem possível de se fazer. É como se você estivesse comprando Bitcoin lá em 2023, né, final de 2022, quando estava em 16, 17, 18 mil dólares. Dito isso, eu faço agora uma rápida pausa nesse vídeo antes de entrarmos ao último tema do conteúdo de hoje, onde falaremos sobre altcoins. Uma pausa para falar sobre a Bluefin, uma nova parceira aqui do canal Liga Cripto, que permite que você negocie o mercado de futuros e o mercado de spot dentro do Brasil e melhor, sem enviar os seus documentos, ou seja, sem fazer aquele processo chato e conhecido de KYC, o famoso KYC. Então você consegue negociar aqui dentro somente fazendo um depósito via cripto e prontinho, você está pronto para fazer operações de futuros ou compras em spot ou até mesmo utilizar demais funções da corretora como copy trading, beleza? Para criar sua conta é bem simples, logo aqui abaixo na descrição desse vídeo você tem o link referenciado da Liga Cripto, onde você também criando nesse momento você concorre a alguns bônus de primeiro depósito. Mas voltando agora direto ao que interessa, para a gente tratar o último tema desse vídeo, falando sobre duas novidades sobre altcoins. Na semana passada eu falava com vocês sobre uma novidade relacionada a Chainlink e a Aave. A World Liberty Finance, empresa diretamente ligada ao Donald Trump, presidente americano, havia comprado 2,5 milhões de dólares de Aave e Chainlink. Agora parece que recentemente eles trocaram cerca de 250 mil USDCs por Ondo Finance, né? Essa altcoin também conhecida no mercado, menos conhecida do que a Chainlink ou a Aave, mas que possui parceiros fortes como a Coinbase, a Pantera Capital, enfim. Então, a você que procura boas altcoins que possam trazer possíveis ganhos, fique ligado dentro do perfil aberto da World Liberty Finance, né? Dentro da Arcan, onde você lá consegue ver todas as compras que eles estão fazendo. Muito provavelmente todos os ativos que eles tocarem por ter ligações diretamente com o presidente norte-americano, muitos rumores acabam sendo reproduzidos sobre quais seriam as ligações dos Estados Unidos com essa altcoin, e aí, obviamente, todo mundo acaba comprando essa altcoin. Então, a Ondo Finance, muito provavelmente, nesse momento, deve estar ganhando um precinho, deve estar subindo de preço, então não me assustaria se outras altcoins que eles viessem a vir a comprar no futuro também sofressem oscilações de preço como essa. Então, muita atenção aqui à World Liberty Finance, que pode trazer aí ganhos bem interessantes para quem pescar em primeira mão essas informações. E por último, e não menos importante, ao que parece, a Ethereum finalmente está acordando. Vimos aí recentemente o seu preço atingindo os 4 mil dólares. Eu acredito para esse ciclo que a Ethereum possa vir a atingir tranquilamente os 7, 8 ou quem sabe até mesmo os 10 mil dólares. E parece que as baleias estão aproveitando, né, esse preço de 3.300, 3.500 há pouco tempo atrás para acumular uma boa quantia de Ethereum. Então as baleias de Ethereum acumularam mais do que nunca Ethereum, o que é um bom indicador para a gente que muito em breve uma grande pernada de alta deve acontecer no segundo principal criptoativo do mercado. Dito isso, família, eu vou encerrando o nosso vídeo de hoje por aqui, deixando o nosso próximo encontro marcado para essa terça-feira, um vídeo onde eu devo falar um pouquinho sobre um novo potencial airdrop que você pode participar de maneira bem fácil. Então já ativa as notificações e eu encontro vocês na terça-feira. Até lá!